Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um sábado, agora são as 7 da manhã. Eu vou gravar para vocês porque eu vou postar amanhã. E a partir dessa semana eu quero ver se eu consigo subir de 2 a 3 vídeos por semana, tá? Eu tô mais organizada e eu acho que eu vou conseguir. Então vamos lá. No primeiro vídeo eu me apresentei para vocês, né? A Gleice superficialmente, ali um pouquinho de mim. E hoje eu vou falar um pouquinho mais o porquê que eu decidi sair do CLT, tá? Não que eu não precise, né, ou não volte mais pro CLT, não é isso. Às vezes a gente não sabe o futuro de amanhã e se precisar eu volto sem problema nenhum. Eu sou uma pessoa que eu me adapto muito à situação que eu tô vivendo. E para mim não tem problema nenhum fazer mudanças ao longo do caminho, tá? Vocês vão ver que eu já mudei várias vezes de cidade, mudei situações. Eu tô no meu terceiro relacionamento sério, assim, dois deles eu tive um filho, né? Eu vou trazer isso depois para vocês também. E não é diferente na minha vida profissional. Então vamos lá. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa, eu tinha 14 para 15 anos. Então, o que que acontece? Eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Porque a gente sai de casa, tem despesas para pagar, né? E foi necessário eu trabalhar desde muito cedo. Então, assim, o meu primeiro serviço, que eu não fiquei muito, foi numa escolinha cuidando de crianças. E algumas barbaridades que eu vi me traumatizaram, eu quis sair de lá. Até hoje eu tenho problema em deixar, tive problema, né, que agora já tão grande, em deixar minhas filhas em escola devido a isso, essa experiência que eu tive quando eu era bem jovem. Logo em seguida eu arrumei um serviço no shopping, na cidade onde eu morava. E eu fiquei muitos anos trabalhando lá. Eu amava vender, eu gosto ainda de vender, eu sou uma pessoa que me identifico muito em conversar com as pessoas, em me doar. Então, assim, a venda, a gente tem o dom, né? Tem que ter um dom da venda. E eu gosto demais de vender. E eu trabalhei muitos anos no shopping, na cidade onde eu morava, muitos anos mesmo. Não deixei de estudar, né? Terminei meu segundo grau. Trabalhando lá era bem difícil, porque com o tempo eu acabei crescendo no shopping e acabei que não tendo muito tempo para estudar, mas mesmo assim consegui conciliar. Terminei meu segundo grau lá nessa época e trabalhei no shopping muitos anos, né? Trabalhava bastante lá. E era o suficiente para suprir minhas necessidades. Nessa época eu morava em pensionato, depois fui para uma kitnet. E o que eu ganhava por ser uma das melhores vendedoras que tinha lá, eu supria todas as minhas despesas ali. E foi por assim muito tempo, né? Tá. Logo em seguida, arrumei outro, depois de 8 anos, acho, 7, 8 anos, não me lembro muito bem. Vocês vão ver que eu tenho um problema de datas exatas, assim, eu não sou muito boa nisso, só se eu tiver com um caderninho ali vendo a anotação. Mas enfim, logo depois disso, eu tive uma oportunidade de ir para o Pará. É uma história que depois eu vou trazer na questão de relacionamento para vocês. Hoje o foco não é relacionamento, é trabalho, né? É situação profissional. E quando eu fui para o Pará, eu tive a oportunidade de estudar, fazer um curso técnico. Ele era o técnico eletrotécnico. Quando eu fiz esse curso, a minha realidade profissional melhorou muito, porque eu consegui elevar o meu valor agregado, ter mais valor, né, financeiro, ganhar melhor. Foi difícil, porque eu morava numa cidade do Pará, era o bem interior, né, e o curso que eu fazia era numa outra cidade. Então, foi complicado, mas eu consegui terminar. O técnico eletrotécnico foi 1 ano e 6 meses. E a partir do momento, na empresa que eu comecei a trabalhar lá no Pará, ela era assim, ela dava oportunidade, porque era todo mundo de fora. A gente trabalhava no Luz para Todos lá. Então, assim, ah, tinha muita gente de todos os estados do Brasil trabalhando ali. E eu era mais uma. E eu
acabei que quando eu terminei o curso, eu pedi a oportunidade de mostrar que eu poderia aprender mais, que eu poderia fazer mais, né, do que eu estava fazendo. E eles me deram essa oportunidade. Aí eu comecei a aprender a fazer projetos, e foi assim, surreal de bom, sabe? Eu me apaixonei por essa área. Aí eu aprendi a mexer no AutoCAD, fazer projetos, e eu fui crescendo. Fui crescendo, fui aprendendo. Tinha o nosso supervisor que ele me passou muita informação, ele não pegou só para ele passava, sabe? Tinha um empreiteiro lá que eu falo que foi um anjo na minha vida, até hoje eu lembro com muito carinho dele, porque ele falou: não, você quer aprender, você tem que ir para campo? Vamos para campo. Então tinha uma pessoa que ficava comigo e eu fui para campo. Então eu aprendi muito e cresci absurdamente profissionalmente, sabe? Aí eu comecei a fazer projetos por fora, mesmo na empresa onde eu trabalhava. Então, assim, o salário que eu ganhava lá foi um dos maiores salários que eu já ganhei até hoje, porque realmente foi muito alto o salário. Nunca imaginei ganhar o que eu ganhei lá, sabe? Assim, foi muito bom. Principalmente porque eu trabalhava para fora também. Então, às vezes eu ganhava 3 vezes mais que eu ganhava no salário fazendo projeto para fora. Então foi muito importante essa experiência profissional e pessoal, porque o Pará é um estado que eu carrego no meu coração. As pessoas são extremamente maravilhosas, são carinhosas, são acolhedoras. Eu tinha minha filha maior já quando eu fui para lá, ela foi com 7 anos para lá. Então, assim, foi desafiador, mas Deus preparou anjos para me ajudar na criação dela, porque de fato eu trabalhei bastante lá, eu não fazia corpo mole, eu ia para campo, aquela transamazônica e assim por diante, sabe? Então eu me aventurei bastante lá, tive muita experiência profissional. E o fato é que mudou minha vida profissional, a realidade do patamar que eu ganhava, que eu achava que era bom assim para suprir as minhas necessidades, eu tripliquei, até quadripliquei o que eu ganhava. E aí eu tive a oportunidade de comprar o meu carro, viajar, fazer viagens, proporcionar por mais que eu estava longe, proporcionar para minha filha a questão de eu tinha babá que ficava com ela, tinha um senhor que buscava e levava para as coisas, né? Então eu consegui dar uma estrutura melhor para ela. Então, essa foi, assim, a alavanca profissionalmente que eu tive, a oportunidade, e agarrei muito isso na minha vida. Eu trabalhei quase 7 anos nessa empresa lá. Depois desse período, essa empresa ganhou uma licitação que ia subir um pouco mais no Pará, que era Altamira, não sei se alguém já ouviu falar. E eu decidi que eu queria voltar para casa, porque eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a minha terra natal. E eu voltei, e foi bem difícil voltar, porque o gerente na época não queria me dispensar. A gente acabou brigando assim, mas depois como ficou tudo bem, mas eu precisava voltar. Infelizmente hoje ele já não está mais conosco, né? Ele se foi morar com Deus, né? E assim, eu voltei porque eu achei que já estava na hora. Eu já tinha ficado um período muito grande, um relacionamento que eu tinha nessa época não estava fazendo mais sentido para mim. E eu voltei para casa, eu decidi voltar. Aí voltei, assim, voltei com mala e cuia. Eu tinha acabado de comprar um carro novo para mim, peguei, coloquei tudo dentro do carro, a minha filha, cachorrinho e mudança, vendi todos os móveis, né? E voltei para Campo Grande. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu arrumei um serviço maravilhoso, que eu acho que foi um dos melhores serviços que eu tive até hoje. Eu não ganhava tão bem quanto eu ganhava no Pará, mas eu trabalhava 6 horas por dia. E foi assim, eu cheguei em Campo Grande, com uma semana eu arrumei serviço. Devido também à minha formação, sabe? E nessa vez que eu arrumei esse serviço, era para cuidar de uma rede de loja. A gente era gerente de loja. E assim, a gente, às vezes que precisava, mudava. Eu, por exemplo, passei por três ou quatro lojas dessa rede. É uma rede muito grande de material de construção. E tipo Leroy Merlin, né? Para quem conhece a Leroy.
E foi assim maravilhosa também a experiência que eu tive lá. A empresa surreal de boa. É uma empresa que dá muita oportunidade, é uma empresa que paga muito bem, paga o justo, sabe? Eu trabalhava 6 horas, a gente trabalhava de segunda a segunda, mas era assim com muito amor, com muito carinho, porque eu consegui alinhar tudo que eu gostava, a parte técnica do meu conhecimento e também a venda, que tá em mim, que faz parte de mim, a comunicação. E eu amei, sinceramente, acho que foi o melhor serviço que eu tive da vida, foi essa época, enfim, que eu trabalhei ali com eles, sabe? Os colegas eram muito bacanas, tinha dois em especiais que eu tenho muito carinho até hoje, um me deu a oportunidade, o outro era um parceiro maravilhoso, assim, para trabalhar. Nós éramos 3 gerentes, né, na loja. Então, um abria, o outro ficava intermediário de apoio ali para todo mundo e o outro fazia o fecha, porque é aquele horário de shopping, sabe? Que fechava às 10 da noite. Então, foi muito bacana. Então, essa foi a minha segunda experiência profissional. E sempre nesse ritmo de trabalho. No Pará não foi diferente. No Pará eu quase não via minha filha crescer, a Milena, né? Porque eu trabalhava muito, não era pouco. Trabalhava assim, eu acho que tudo que eu vou fazer, eu me sinto na obrigação de fazer o meu melhor, sabe? Eu tenho muita cobrança comigo mesmo, então eu preciso fazer aquilo o melhor que eu puder, assim, sempre. E na época eu não tinha um apoio financeiro do pai da Milena, então eu tinha que dar conta do recado dela sozinha. Então, assim, quando a gente tá nessa responsabilidade meia sozinha, fica muito complicado. Porque quem é mãe, quem passou por uma separação vai se identificar, porque a gente não pensa tanto na gente, né? A gente pensa o que precisa ser feito para nossa filha ter o do bom e do melhor. Eu queria que ela tivesse uma qualidade de vida muito boa. E, enfim, foi bem complicado criar ela sozinha, assim, porque acabou que eu me afastei um pouco devido ao trabalho, né? Em Campo Grande, se eu tivesse a minha cabeça de hoje que eu tenho, acho que eu não teria saído desse serviço, acho que estaria até hoje lá, porque eu consegui unir o financeiro com a qualidade de vida. Deus me deu essa oportunidade e infelizmente eu não tive a visão de enxergar que ele estava me dando qualidade de vida, família e o poder aquisitivo financeiro. Cresci muito rápido nessa empresa também. Sou muito grata ao gestor que na época me direcionava. Ele é maravilhoso, ele é um cara assim que cresceu demais. Ele começou como caixa e hoje, bah, então assim, o cara é muito cabeça. Eu aprendi muito com ele observando, né? É uma pessoa que eu admiro muito e não tem coisa melhor na vida que você trabalhar com pessoas que você admira, porque você se inspira, você faz aquilo como se fosse assim, é muito prazeroso trabalhar dessa forma, no meu ponto de vista, tá? Então, pessoas que me inspiram, eu assim observo, olho, eu me inspiro e vou assim com todo o gás. Eu preciso dessa liga, sabe? Se eu trabalhar com alguém que não bate com a minha ideia, o troço não flui. Aí eu acabo saindo, foi o que aconteceu nesse meu último emprego, né? Então, assim, ele era um cara surreal. Eu sou muito grata a ele. O nome dele era Luciano. Eu gosto demais, assim, admiro demais o trabalho. Eu não conheço ele muito como pessoa, mas profissionalmente o cara é fantástico. Então eu tive muita oportunidade. Infelizmente, a imaturidade e aquela visão do amor perfeito acabou com que eu saísse. Porque quando eu estava nessa empresa, eu já estava um tempo sozinha e eu conheci o pai da minha caçula. E ele é aqui do Rio Grande do Sul. Foi por isso que eu voltei para o Rio Grande do Sul, né? E ele era engenheiro civil e ele acabou sempre mudando, mudando. E eu acabei indo acompanhar ele, pedi as contas para acompanhar e eu tava grávida.
Opa, bati o pé aqui, pessoal. Eu tava grávida nessa época e acabei decidindo acompanhar ele. Mas enfim, profissionalmente falando, foi uma empresa que eu amei, só que eu trabalhava bastante também e trabalhava com muito prazer. Ganhava muito bem também nessa empresa. Além de plano de saúde, tudo era muito bom. Então aí eu saí da empresa. Nós fomos para Curitiba, passamos um período lá, Maracaju. Aí eu vim parar no Rio Grande do Sul. Quando nós viemos para cá, eu comecei a trabalhar numa empresa também muito grande aqui na minha cidade, onde eu moro, com essa questão da parte do meu curso de eletrotécnica. Então, o meu técnico, ele me abriu muitas portas durante esse período, sabe? E eu vim e trabalhei quase 7 anos e 8 meses, se não me engano, nessa empresa, quase 8 anos também. Também apaixonada, como eu falo pra vocês, eu preciso acreditar. E quando tu acredita, se identifica, tu vai embora, né? E eu lidava diretamente com os dois donos, né? E eles são pessoas maravilhosas. Um deles é extremamente humano, sabe? O outro também me deu muito suporte, porque quando eu vim pra cá, eu acabei me separando, depois de um tempo. Eu vou contar pra vocês os meus relacionamentos, né? Pra justificar tudo, assim, as pessoas entenderem o contexto, né? E eu gostava demais de trabalhar nessa empresa também. Gostava, comecei fazendo projetos, depois tive a oportunidade de ir para coordenação administrativa. Lá a gente coordenava o pessoal de campo, faturamento com cliente, contrato. Então, assim, foi uma empresa que eu cresci muito também. Só que eu ganhava menos do que eu vim ganhando. Eu saí dessa empresa ganhando menos do que eu ganhava. Porque o salário aqui no Sul, ele é um pouco menor mesmo, sabe? E é uma empresa que eu sou muito grata também. Então, assim, se vocês olharem, não foi muitos lugares que eu trabalhei, porque eu sempre trabalhei muitos anos no mesmo lugar. E sempre foi nessa cobrança de ter que manter a casa, ter que dar conta do recado, ter que, né? Nesse relacionamento, quando eu vim para o Sul, a gente passou muita dificuldade. Essa empresa foi extremamente necessária nessa transição, porque a gente chegou aqui achando que era uma coisa, foi outra, foi muito dificultoso. Nós passamos por muita dificuldade financeira, ele com a engenharia civil dele e eu com a minha estrutura já. Perdemos o carro que nós tínhamos, tivemos que pagar aluguel muito caro no início ali para pagar a escolinha para a Ariane, porque ela era uma bebê. Quando nós chegamos aqui, acho que a Ariane tinha 7, 8 meses por aí. Então, assim, foi bem dificultoso. E essa empresa, ela me ajudou muito. Então, eu sou muito grata, principalmente a um dos donos que eu considero ele nem um patrão, assim, eu considero um amigo, respeito pra caramba a história deles, né, na construção dessa empresa deles aqui no Sul. Hoje elas são conhecidas, fazem trabalho para fora, sabe? Então é muito gratificante você fazer parte dessa história. O crescimento de quando eu entrei e hoje do que tá quando eu saí, faz pouco tempo que eu saí, tem 1 ano e pouquinho. Então eu fiz parte ali da construção do novo prédio, foi importante para mim entender como que era aquele contexto, porque é diferente de tudo que eu trabalhei, né? Eu comecei uma faculdade de contabilidade justamente para mim entender mais uma questão de contrato, de notas. Eu sempre corro atrás para mim aprender, sabe? Infelizmente, com o passar dos anos, veio uma pessoa para agregar na nossa equipe que eu não me identifiquei. Nada contra a pessoa, mas que é totalmente adverso de tudo que eu acredito, assim, sabe? E isso para mim pesa bastante. Independente de se for relacionamento, trabalho, casa, o que for, se eu não conseguir bater as minhas ideias, foi uma das coisas que eu acabei me separando já 3 vezes por causa disso, porque chega, eu acho que todo mundo tem um limite, a gente tem que se respeitar. Se não tá bom pra ti, ninguém é obrigado a ficar na onde não está bem.
E também ninguém é obrigado a começar, por exemplo, no trabalho, a prestar um serviço de má qualidade só porque não tá bem. Eu sou totalmente contrário a isso. Então, se você não tá bem, os incomodados como que se mudem, como dizia minha avó. Então, eu achei melhor sair, sabe? Antes que eu perdesse algum tipo de credibilidade que eu tinha lá, que eu construí durante esses anos. A gente sabe que toda vez que a gente sai e acaba que, foi culpa da fulana, mas tudo bem. Eu sei o que eu construí, então a minha consciência é muito tranquila quanto a isso, sabe? É muito a honestidade que eu tive, eu vesti a camisa, amo a empresa ainda, amo os donos, de assim, de respeito mesmo, sabe? A gente tem que ser muito grato àquilo que a gente viveu e a oportunidade que a gente teve. E eles me ajudaram muito num momento que eu precisei muito, que foi da minha separação, né? Na verdade, não foi só a separação, foi desde quando eu vim pra cá e comecei a trabalhar lá. Então eu sou muito grata a isso. Não muda nada por eu ter saído do respeito, carinho e admiração que eu tenho pela empresa e pelos donos em si, sabe? Mas o fato é que eu saí. E quando eu saí subitamente, assim. Eu não estava preparada, né? Eu tava com, como eu comentei com vocês, com uma dívida enorme, porque me aventurei em alguns os erros da vida que a gente faz por impulso, né? E eu tentei ficar com o mercado do meu sogro. Hoje, no relacionamento que eu tô, ele teve durante muitos anos. Ele, inclusive, estar novamente lá. Só que eu vi que aquilo não era para mim. Como ele adquiriu muita coisa, ele construiu, né, um mini império aqui no bairro sobre o mercado, eu achei que poderia ser legal estar perto de casa, poder ficar mais com a Ariane e ter uma renda ali. Só que eu me enganei, porque ali você fica 24 horas preso no mercado, se deixar. Então eu tinha que sair às 8 da manhã, fechar às 8 da noite. Eu falei, não, mas eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava no CLT e tô tendo menos renda e menos qualidade. Então, para mim não fez sentido. Só que para mim ficar ali, e como eu sou muito perfeccionista e tal, que às vezes me atrapalha, eu fiz um empréstimo e eu troquei toda a maquinária, comprei freezer, comprei caixa, comprei tudo que eu queria para ficar do jeito que eu queria trabalhar, né? E aconteceu que eu fiquei 2 anos lá. Um ano eu fiquei trabalhando CLT e uma pessoa lá cuidando para mim. E depois que eu pedi as contas, eu fiquei mais um ano lá. Então eu vi que realmente aquilo não era o que eu queria. Dar uma renda legal, assim, básica, mas eu não queria ficar das 8 da manhã às 8 da noite lá, ganhando menos do que eu ganhava no CLT. Para mim não fez sentido, né? Compensaria mais eu voltar para o CLT. Então eu pus na balança e decidimos, eu e meu marido, de devolver para o meu sogro. Aí eu vendi novamente para ele, com os maquinários e tudo. Então de lá para cá, a gente conversou e hoje, gente, depois de muitos anos, hoje com 45 anos, eu tenho uma pessoa que é extremamente parceira. Eu acho que Deus me deu de presente, né? Não vou gavar muito, mas é uma pessoa que me apoia demais, é uma pessoa que dá conta da casa. A gente se conheceu nesse antigo trabalho, nessa empresa que eu trabalhava. Enfim, quando ele ficou sabendo que eu me separei, ele veio, né, me pediu uma oportunidade. A gente relutou ali um pouquinho, mas depois acabou dando tudo certo. Vou depois contar para vocês também o nosso, como a gente chegou a ficar junto, né? E ele é uma pessoa que ele me apoia muito. Ele me acolheu e acolheu minhas filhas, tá? Faz um mês só, um mês e pouquinho que a Milena saiu de casa, e ele se dá muito bem com a Ariane, a menor. E ele acolheu, literalmente, tudo que ela precisa. O pai é maravilhoso, muito, eu não tenho o que falar ele como pai, ele é um pai extremamente presente. Mas ele mora em outra cidade, então ele vem uma semana sim, uma semana não, pegar ela para passar o final de semana. E o que que acontece? Nesse período que ele não está aqui, o meu marido complementa essa ausência, sabe? Então ele é muito acolhedor, ele é muito homem nas atitudes dele. E ele dá conta do recado sem eu precisar trabalhar. E eu falei para ele que eu gostaria dessa oportunidade de pela primeira vez olhar para mim e ver o que que eu queria realmente, sabe?
Desculpa que esse vídeo tá ficando longo, mas eu preciso conceitualizar tudo na área profissional, né? Então a gente conversou e ele falou: não, eu aguento as pontas, vai fazer o que te faz feliz, e se encontra naquilo que você quer. E eu, há mais de 2 anos, assim, antes de sair do CLT, eu tava buscando muitos cursos, assim, para me conseguir ter uma renda trabalhando em casa. Para me conseguir fazer um bolo com a Ariane, para me conseguir levá-la numa natação, para me conseguir levá-la no karatê, que hoje ela faz tudo isso porque eu tenho condições de levar ela. Então eu queria muito estar mais presente. E sinceramente, pessoal, eu sempre fui muito apaixonada nos lugares que eu trabalhei, eu sempre me dediquei muito. Mas a gente sabe que a rotina, a cobrança, principalmente quando é questão financeira, que foi todos os meus trabalhos, eu tinha que dar conta daquele faturamento X por mês, a cobrança ela é muito grande. E assim, eu tava esgotada um pouco, sabe? No final dessa última empresa que eu trabalhei, eu percebi que eu também estava esgotada, que eu também precisava de um time para Gleice se equilibrar novamente aqui, sabe? É cabeça mesmo, não vou mentir para vocês. Muitas coisas, muita mudança, muita separação e muita novidade para uma pessoa só ter que dar conta de todas essas informações um pouco em curto prazo, sabe? Então, para mim foi muito complicado, então eu estava esgotada. E hoje eu tô tendo essa oportunidade. Então, como eu falei para vocês, eu me encontrei num curso de afiliação. Eu sou afiliada hoje, estou trabalhando de casa com afiliação. Não é fácil, eu já falo para vocês que o início foi bem complicado. 1 ano e 3 meses aí de muita luta, de muita disciplina, de muito foco, de muito estudo também. Eu não sei se para todo mundo é dificultoso assim no começo, mas para mim foi. Primeiro, porque eu nunca trabalhei com rede social. Segundo, que era um mundo completamente novo para mim. E eu tive que aprender e estudar muito. Então, eu preciso entender aquilo que eu tô fazendo. Então, eu estudei muito. Estudo ainda todos os dias. E hoje tá dando resultado para mim, sabe? Não é o que eu quero. Eu sei que é um estilo de serviço que o céu é o limite para você. Então depende mais de você que propriamente de ou qualquer outra coisa para você elevar o teu faturamento, né? Você entender como que funciona o jogo para você jogar aquilo com mais eficiência. Então, hoje, graças a Deus, eu tô tendo uma renda disso. Eu tenho uma pensão da Ariane que ela recebe, né? Que as despesas dela, assim, tudo, graças a Deus, são cobertas para essa despesa. Eu consigo dar uma qualidade muito boa de vida para ela, porque o pai dela é muito presente na questão financeira também. Além da emocional, é na parte financeira, porque além da pensão, tudo que ela precisa fazer de médico, dentista, ele paga a par da pensão. Por exemplo, a natação dela que ela faz, ele paga 2 vezes por semana. Se ela vai fazer alguma coisa, ele paga, entendeu? E assim, então ele me ajuda demais. Ele é um parceirão, assim. O que eu não tive com a Milena, eu tive com a Ariane. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque é muito mais leve, né? Então, e eu tenho a pensão dela. E eu também, pessoal, quando eu preciso, eu faço Uber de manhã. Eu deixo a Ariane na escola quando eu tô precisando, por exemplo, eu quero investir em tráfego pago. Aí eu vou fazer uma semana ali de Uber, que uma semana ali eu consigo tirar 800 mil reais livre, é isso que o Uber me dá, trabalhando só de manhã, das 7h30 às 11h30 até o meio-dia no máximo, assim. Então, assim, é uma renda legal, mas é um negócio que eu não faço sempre, porque como eu consegui comprar pouco meu carro, a quilometragem vai muito alta, assim, quando você começa a rodar. E eu não quero desvalorizar ele. Ele tem baixa quilometragem, então eu estipulei ele até tanta quilometragem eu rodo. Aí, então eu não vou todo dia, eu não faço toda semana. Fazem uma semana que eu não faço. Então, mas eu faço quando eu preciso. Eu baixei o aplicativo, eu tô precisando, eu vou fazer. Não tem problema nenhum com isso. Fui muito criticada pelas pessoas mais próximas. Saiu do emprego, isso para fazer, sabe? Assim, foi muito complicado lidar com o que as pessoas esperam de você, com o que elas pensam. E eu entendi que não é elas que têm que achar ou deixar de achar sobre a minha vida. É eu que tenho que decidir o que é melhor para mim. E de fato,
a questão financeira pesa, mas a minha vida que eu vivo hoje, que eu estou tendo a oportunidade de viver hoje, é infinitamente melhor. Não tem como eu falar que não, porque é. A tranquilidade de tomar um café, a qualidade de poder tomar um café na padaria, sair à tarde, assistir uma série, trabalhar, cuidar da minha casa, se descobrir como dona de casa, como tá acontecendo. Então, assim, é infinitamente melhor. Então, eu tive dificuldade ali no começo de lidar com o que as pessoas pensavam, das observações e críticas que eu recebi, até maldosas, sabe? Tive que me afastar um pouco, porque é aquela coisa, ninguém parece que quer ver o teu sucesso, né? As pessoas, fulana disse isso, fulano disse aquilo, às vezes fulana nem disse, sabe? Às vezes nem aconteceu isso, mas a pessoa parece que quer te atingir de alguma forma. Então eu sou uma pessoa que eu me enclausuro quando acontece isso, então eu fico na minha, porque eu acho que nada é melhor que o tempo para mostrar para as pessoas e para mim mesma o que é e o que não é, sabe? E outra coisa, eu sou dona da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre fiz o que eu tive vontade. Eu não tenho dificuldade nenhuma de mudança. Eu, se não tá bom aqui, eu pego minhas coisas e mudo para outro canto. É bom? Não é? Não sei, mas é a minha forma de ser. Eu me reinvento, eu não tenho dificuldade de falar assim, ó, tchau, tô indo. E vou e deixo para trás, assim, muito tranquilamente as coisas que não me fazem bem. Então eu só fico em algum lugar ou numa situação enquanto aquilo faz sentido para mim. A partir do momento que não fez sentido para mim, eu não tenho dificuldade de falar tchau. E eu sempre fui assim. E quando eu falo tchau, geralmente eu não volto mais atrás do que eu decidi, porque eu já fui tudo ali no limite onde eu aguentava, sabe? Algumas pessoas vão falar que isso não é bom, outras vão falar que é bom, então assim, mas é a Gleice é assim, né? O fato é que eu sou assim. Então é por isso que eu saí do CLT. Eu queria ter mais oportunidade de ser mãe, ser dona de casa e fazer algo que minha criatividade me dê prazer. Então, pessoal, eu falei para vocês que eu sou afiliada, que eu recebo uma pensão da minha filha, aonde cobre todas as despesas dela, com ela eu não me preocupo, desde alimentação, tudo que ela quer comer, passear, ir no cinema, tudo isso cobre. E eu recebo e eu faço Uber quando eu preciso. E agora, com muito carinho que eu venho falar para vocês que eu tô fazendo um curso, né? Eu estou me organizando, tô comprando os itens que precisa para abrir uma loja de velas aromáticas em janeiro. Então essa será a minha quarta fonte de renda. É claro que no começo é só investimento, mas eu acho que vai ser muito bacana, tá? Eu tô estruturando, tô fazendo alguns cursos ali do Sebrae para que isso dê certo e não seja como a loja e como o mercado que eu já abri anteriormente e acabou me frustrando. A loja deu muito certo. Eu que não quis mais quando eu saí do mercado, eu dividi o pavilhão no mercado e numa loja de roupa feminina que minha filha tinha um estúdio de beleza junto. E deu muito certo. A loja é uma coisa que deu muito certo para mim, mas não me vejo mais vendendo roupa, sabe? Não é uma coisa que eu gostaria de ter agora, nesse momento. Amo vender, como eu disse para vocês, mas a loja, apesar de ter dado muito certo na parte financeira, que ela me dava um retorno muito bom, eu não quero mexer com loja agora. Eu quero realmente ficar em casa. E aí eu até coloquei na possibilidade de online, mas não é. Eu quero mexer com a minha criatividade, eu quero mexer com as mãos, sabe? Fazer algo diferente, que eu gosto. Então eu resolvi abrir de tudo que eu pesquisei na internet que eu poderia fazer em casa, de lembranças em acrílico, papelaria, eu me identifiquei mais com as velas, direcionado para lembranças. Também vou trabalhar com velas de queima no site, eu vou ter um site, eu já decidi, algumas coisas já estão definidas, que nem eu vou trabalhar com o site e com o Instagram. Marketplaces, provavelmente vou trabalhar com Shopee e Mercado Livre, que ainda vou cadastrar. Aí eu já comprei alguns materiais, eu reformei o quarto da Ariane, vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Terminamos a reforma.
e sobrou o quarto dela. Então ali eu vou montar meu estúdio para velas, para fabricação de velas e para trabalho também. Então é isso que eu vou fazer, assim, para me ter uma renda. Não é o que eu ganhava, não é. A vela vai ser a longo prazo, eu sei, mas é uma coisa que vai me dar prazer. E hoje eu não preciso de muito para viver, assim, pela estrutura que eu tenho. Então, eu acho que vai dar muito bom. Eu tô muito feliz com esse novo desafio, porque eu amo coisa nova. Eu fico muito assim, eu gosto de ser desafiada, sabe? Tanto em relacionamento, quanto mãe, quanto na vida. Eu amo desafios pra gente é, se reinventar, se aprender mais. Então, eu tô com 45 anos, tô assim, é um tiro no escuro, né, gente? Vamos combinar, porque as pessoas me criticam muito por causa disso. Ah, com 45 anos, daqui a pouco você ia se aposentar com salário bom, papapá. Mas é que não faz sentido pra mim, mas eu quero buscar isso. Se precisar voltar daqui a um ano para o CLT, eu volto, não tem problema nenhum. Se Deus quiser, eu acho que a minha idade não vai ser problema, porque eu sou muito jovem ainda. E se for necessário, a gente volta. Eu não tenho problema com dar um passo para trás e pedir desculpa se eu errar ou falar, não, vou começar de novo aqui no CLT, buscar um serviço. Tenho certeza que com o que eu construí durante esses anos, eu vou arrumar um serviço muito bom, com um salário legal, assim, numa empresa bacana. Só que agora, por momento, eu quero ter essa oportunidade, porque Deus está me dando essa oportunidade e eu quero agarrar. Então foi por isso que eu saí do CLT, estou empreendendo em casa, estou amando essa fase. Tenho agradecido todos os dias por isso, pela pessoa que ele pôs na minha vida, que possibilitou isso. E é isso. Eu queria trazer para vocês todo o contexto profissional para vocês entenderem que foi uma decisão muito pensada, assim, não na época que eu pedi as contas, tá? Mas depois, com todo o processo, foi uma decisão pensada a dois, onde ele me deu carta branca para buscar o que eu quero. E eu peço a Deus que ele esteja comigo. A filiação já tá dando certo, né? Agora é só questão de escalar. E, e eu acho que vai dar bem bom também essa questão das velas. Já deu certo. Tô me estruturando, tô estudando, tô me especializando nisso para oferecer um serviço de qualidade, um produto de qualidade, né? Não menos que isso. E é isso, e vocês vão acompanhar comigo aqui a montagem do meu estúdio. Vou comprar alguns armários, vou pintar, deixar minha carinha, o quarto, deixar minha cara, né? E eu acho que tá muito legal, eu acho que vai dar bem bom. Comenta o que vocês acharam da minha trajetória profissional. Se vocês concordam de eu ter saído do CLT ou não, com respeito, claro, né? A opinião de vocês é extremamente importante. Eu quero vir aqui trocar ideias, quero buscar isso assim com muita leveza, com muita gratidão, principalmente a Deus, né, por essa oportunidade. E eu acho que tudo é possível, é só a gente acreditar, ter foco e correr atrás. Eu não me encontrei ainda nas questões de trabalhar por conta, e tô me encontrando agora. Eu acho que agora, depois de tantos tombos, tantas dificuldades e acertos e erros, eu tô sabendo escolher o que eu quero. O autoconhecimento tá me ajudando muito também, sabe? A busca pelo autoconhecimento. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, porque eu falo demais, eu sei. Mas espero que vocês gostem de entenderem qual que foi o meu processo de CLT e como que eu tô me reinventando depois de tanto tempo trabalhando em empresas. E é possível, gente, é possível sim, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.